gente está inaugurando o canal Ideias de Esquerda e hoje a gente vai tratar nesse vídeo sobre o que a teoria revolucionária nos ensina sobre como combater os ataques que estão acontecendo tanto em âmbito nacional quanto estadual por parte dos governos. A gente hoje está numa situação que é de muitos ataques, teve a reforma da Previdência, a PEC 241 no ano passado, a questão da terceirização que foi votada a toque de caixa pelo governo golpista do Temer, e você coloca aí a grande indagação sobre o que fazer para responder essa situação. Bom, como nós somos marxistas revolucionários, nós não partimos de que as coisas começam quando a gente passa a existir. A gente encara a teoria revolucionária como algo fundamental para responder e elaborar políticas que possam ser capazes de colocar a classe trabalhadora na ofensiva e impor uma outra saída dessa situação. Então, o elemento fundamental teórico da melhor tradição do marxismo revolucionário que nós vamos resgatar hoje busca responder justamente ao problema de como colocar grandes massas dos trabalhadores em movimento para barrar os ataques numa situação em que essas massas, ou grande parte delas, ainda segue sendo dirigida por direções reformistas, traidoras e burocráticas. Essa é uma questão muito importante. E aí, para responder justamente a esse problema, é que vem à tona a questão da unidade. Porque qualquer pessoa comum parte de que, para lutar contra o nível de ataques que o governo Temer quer impor, é necessário se unificar. Se a classe trabalhadora não se unifica, se as grandes massas dos trabalhadores não se colocam em movimento, vai ser muito difícil barrar esses ataques, se não impossível. E a questão aí que a gente precisa aprofundar é justamente uma reflexão teórico-política sobre qual é a unidade, como se constrói essa unidade, que conteúdo ela tem para conseguir responder a esse nível de desafio. Porque muito se fala de unidade, mas pouco se coloca em marcha uma reflexão profunda sobre como ela deve ser construída, a serviço do que ela deve existir. Por exemplo, a CUT fala muito em unidade, porém, quando ela coloca esse termo em funcionamento, o que ela está querendo dizer, na realidade, é uma unidade de um calendário adaptado, que em última instância não é construída ativamente pela base, não parte de um plano de lutas cotidiano, que foi construído em cada local de trabalho, e também segue um objetivo político, atende a um objetivo político que é alheio, na verdade, aos interesses da própria classe trabalhadora, porque a CUT, que não organizou uma luta contra o golpe, que não organizou uma luta contra os ataques que estão acontecendo agora, o que ela busca? Ela busca justamente se apoiar, capitalizar à disposição de luta que os trabalhadores estão começando a demonstrar para desviar essa disposição de luta para objetivos eleitorais de eleger o Lula em 2018, justamente porque ela é uma direção que teme que uma mobilização radicalizada, continuada, profunda dos trabalhadores escape do seu controle. Então é muito importante que a unidade não tenha esse conteúdo, que seja uma unidade efetivamente revolucionária. Por outro lado, existem outros setores também, como organizações da esquerda, que defendem a unidade, mas também de uma outra perspectiva que não é capaz de responder aos desafios, que se limitaria, por exemplo, a reuniões fechadas de direções separadas das bases para organizar calendários. Ainda que os atos unificados possam ser muito importantes, o que pode efetivamente barrar os ataques é justamente um plano de lutas que seja constituído a partir de uma unidade feita pela base, mas que envolva também e obrigue também a direção a se movimentar. E quem legou uma reflexão teórica muito profunda a respeito dessa tática, dessa política, que cumpriu um papel muito importante em vários processos, foi o revolucionário russo conhecido como Leon Trotsky, que foi o dirigente do Exército Vermelho, o dirigente da oposição internacional contra o Stalin, enfim, que agora no centenário da Revolução Russa cumpre ainda mais importância resgatar essas lições para, a partir delas, elaborar uma política que seja capaz de responder às questões que estão postas pela realidade hoje. Então, essa elaboração teórico-política do Trotsky sobre a questão da Frente Única Operária, ela se estendeu no tempo e cumpriu um papel muito importante na estratégia revolucionária. Existe um texto que é o que a gente vai se referenciar agora, que se chama Sobre a Frente Única, que é de 1922, mas essa política também foi muito importante na elaboração do Trotsky como uma estratégia para barrar a ascensão
do nazifascismo na Europa e, sobretudo, na Alemanha. Então, existe uma série de textos que estão sintetizados num livro chamado Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, no qual ele detalha todas as engrenagens sobre a questão da Frente Única e que é muito importante, muito interessante que todo mundo se aproprie para poder pensar justamente como avançar em refletir sobre que tipo de unidade é necessário se estabelecer para barrar grandes ataques. Com toda a diferença da situação, porque a gente não está passando hoje por um momento de ascenso de nazifascismo, mas a gente enfrenta um governo golpista que é anti-operário, que quer retirar direito das massas, é que essa tática ela assume uma renovada importância para que nós pensemos justamente que estratégia levar adiante. E uma frase que sintetiza essa política do Trotsky significa golpear juntos e marchar separados. O que significa golpear juntos e marchar separados? O Trotsky, quando ele sintetiza a política da Frente Única Operária, nessa frase, o que ele está querendo dizer é que essa é uma tática para que todas as organizações, as diferentes organizações políticas e sindicais que dirigem as grandes massas da classe trabalhadora se coloquem em movimento na luta de classes para barrar um ataque específico, ou seja, é uma unidade de ação na luta de classes entre todas as frações que representam a classe trabalhadora, política e sindicalmente, né, que devem ter uma tarefa clara. Por exemplo, agora deveria ter uma tarefa muito claramente estabelecida de barrar os ataques do governo Temer e os ataques estaduais que estão em marcha. Então, em torno dessa tarefa muito claramente estabelecida é que essa unidade se dá. Essa unidade ela não significa mesclar bandeiras políticas, ou seja, que as organizações políticas capitulem frente aos reformistas e dessa forma se diluam nas suas alternativas políticas que na realidade vão terminar traindo a classe trabalhadora, como seria, por exemplo, hoje, né, por parte da esquerda, assumir para si a bandeira, por exemplo, do Lula 2018. Isso seria não uma frente única, uma tática de frente única operária, mas uma diluição da política dos revolucionários de trás de uma orientação política que nada tem a ver estrategicamente com os interesses dos trabalhadores. Né? Então é muito importante que você tenha isso em mente. A tática da Frente Única Operária, ela visa construir uma unidade de ação entre todas as frações da classe trabalhadora que seja potente, que seja forte o suficiente para barrar ataques colocados e nesse sentido ela se dá na luta de classes, ela se constrói pela luta de classes, se dá na luta de classes e ela é um sistema de alianças conjuntural, momentâneo. A partir do momento que aquela luta é vencida, que existe um resultado dela, os revolucionários têm que justamente buscar ampliar sua influência sobre os setores da classe trabalhadora que ainda acreditam nas direções reformistas. Então é um sistema de alianças que visa responder a essa questão, a essa tarefa. Né? E aí é que o Trotsky ele vai colocar um questionamento que é muito interessante da gente pensar. Ele diz, é possível fazer uma frente única que não envolva as direções reformistas e adaptadas da classe trabalhadora? E aí justamente ele vai responder nesse texto que foi citado que essa pergunta ela está mal colocada. Porque se fosse possível colocar os setores da classe trabalhadora que tem referência nas direções reformistas e traidoras, sem que essas direções também se colocassem em movimento, então a própria tática da Frente Única não seria necessária. Os revolucionários poderiam se dirigir diretamente à base dos trabalhadores e, a partir disso, colocá-los em movimento, mas a realidade não é assim. Existem direções reformistas que têm uma ampla influência, mesmo no momento de um grande ataque, sobre setores importantes da classe trabalhadora. Então, esse é um sistema também de exigência que os revolucionários fazem às direções reformistas e adaptadas para que elas saiam da sua situação de mobilismo, para que elas sejam obrigadas, por justamente essas exigências fazerem sentido para suas próprias bases, implicando que elas se coloquem em movimento e dessa forma saiam ali do seu imobilismo e possam fazer com que as grandes massas dos trabalhadores entrem em cena para lutar contra os ataques. E o próprio Trotsky, nesse seu texto de 1922, ele já coloca a advertência de que a agitação por parte dos comunistas, dos revolucionários, da política da Frente Única, não necessariamente significa que haverá uma garantia automática de que as direções reformistas ou burocráticas da classe trabalhadora
levem adiante efetivamente o compromisso dessa unidade de ação para cumprir alguma tarefa, né, que seja aí de acordo com os interesses da classe trabalhadora na luta de classes. Ele mesmo já coloca o aviso de que pode ser que a Frente Única, justamente pelo caráter traidor, pelo caráter adaptado dessas direções reformistas ou burocráticas, não se consolide ou se consolide pela metade. Mesmo assim, ele avalia, e isso tem uma importância muito grande para a gente pensar hoje, que essa agitação em torno da Frente Única Operária, ela é fundamental para que os setores que continuam sendo dirigidos por esses setores adaptados, né, por essas direções adaptadas, façam uma experiência com essas direções e vejam que se o combate não foi levado até o final, isso não se deve por conta da ausência da disposição de luta da própria classe trabalhadora, mas pela vacilação da sua direção. Isso abre uma perspectiva para que os comunistas, os revolucionários, ampliem a sua influência sobre esses setores da classe trabalhadora que ainda têm ilusões nessas direções, que hoje, no momento atual do nosso país, equivaleria a dizer a burocracia sindical, que hoje está encastelada na CUT, ou o próprio PT, que semeia as ilusões de que os problemas dos ataques vão se solucionar com uma saída eleitoral. Enfim, essas direções que ainda seguem tendo bastante expressão na classe trabalhadora. Claro que quando Trotsky está elaborando em 1922, a posição dos comunistas é muito mais forte. Os comunistas, eles dirigem grandes sindicatos em diversos países da Europa, eles têm uma influência como partido político superior ao que os comunistas têm hoje. Então, naquele momento, se tratava efetivamente de colocar em marcha uma frente única. A decisão dos comunistas era fundamental para que a frente única efetivamente existisse. No entanto, hoje, apesar dessa localização distinta dos revolucionários, é muito importante que a esquerda tome para si essa lógica, porque é o que vai permitir fazer a luta política com a burocracia sindical, a luta política com os setores que dirigem politicamente a classe trabalhadora, mas que seguem uma linha adaptada, e nesse sentido possibilitar que frações da classe trabalhadora avancem no sentido de se abrir às ideias revolucionárias e de fazerem essa experiência com suas direções de modo a superá-las. Então é uma política que ela tem uma série de objetivos, ela concentra em si mesma, nessa tática da Frente Única Operária, uma série de objetivos para os revolucionários. Em primeiro lugar, criar uma unidade de ação entre as massas trabalhadoras para derrotar os ataques, colocando-as em movimento, fazendo com que aí explodam ações mais radicalizadas e preparadas da própria luta de classes. O segundo objetivo, obrigar que as direções reformistas e burocráticas saiam dessa sua impassividade, saiam desse seu lugar de conforto e sejam obrigadas a se colocar em movimento e convocar e preparar grandes ações da classe trabalhadora. Em terceiro lugar, ganhar através dessa experiência as massas trabalhadoras para as posições revolucionárias, que vão se provar superiores em termos de respostas à crise atual do que as direções reformistas e adaptadas. Em quarto lugar, desatar medidas de auto-organização da própria classe trabalhadora, para que elas possam elaborar a partir das bases um plano de lutas que seja capaz efetivamente de barrar os ataques e por essa via superar as suas próprias direções reformistas e burocráticas. E em sexto lugar, isso é muito importante, talvez a gente retome esse tema inclusive em um outro vídeo, preparar as condições para que a classe trabalhadora parta de uma posição defensiva, ou seja, de defender os seus direitos contra os ataques dos capitalistas, para passar à ofensiva. Porque se uma frente única operária nessas proporções se coloca em movimento, não teria absolutamente nenhuma lógica barrar a ação da classe trabalhadora no momento em que ela simplesmente impedisse os ataques de acontecerem. Seria muito importante seguir essa mobilização para que a classe trabalhadora pudesse atacar as bases do sistema de exploração e de opressão de conjunto que o capitalismo pressupõe. Então, isso significaria preparar, é uma política preparatória para que, a partir de uma ação defensiva da classe trabalhadora, se parta para criar as condições para a organização revolucionária dos trabalhadores, criando aí toda uma outra situação política, enfim, na qual estivesse diretamente mais colocado o questionamento estratégico ao sistema capitalista. E a importância disso hoje é evidente, assim, é a maior que você pode imaginar. A partir dessas lições, ao contrário de aceitar criticamente que a CUT, a CTB, as direções
políticas da esquerda se adaptem a toda essa linha de esperar por mais um mês, dando um mês de trégua ao governo Temer, o que se tem que organizar justamente é a exigência a que se estabeleça uma frente única nesses moldes para preparar a classe para votar um plano de luta nos seus locais de trabalho e para impor uma greve geral política, que é uma das tarefas que uma frente única desse tipo deveria responder na situação atual.